Olá, sejam bem-vindos ao curso IOB. Eu sou a professora Bárbara Brasil, a sua professora de Direito Civil do nosso curso de analista. Dando continuidade no nosso negócio jurídico, vocês já viram comigo como elementos de validade do negócio jurídico que o agente tem que ser capaz? Que o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, que a forma ela tem que ser a prescrita ou não defesa em lei e que a manifestação de vontade ela tem que ser livre. Esses são os nossos requisitos de validade do negócio jurídico. Vamos analisar uns importantes pontos em relação a cada um desses requisitos de validade dentro do Código Civil? Pessoal, eu quero dizer para vocês que o Código Civil, quando ele exige que o agente seja capaz, ele está a exigir de nós que tipo de capacidade que nós já estudamos nos nossos primeiros blocos? A capacidade de exercício, a capacidade, fato de exercício ou de ação. É aquela aptidão que o indivíduo tem para exercer pessoalmente os seus direitos patrimoniais. Vocês viram comigo na oportunidade que para o indivíduo ter capacidade, fato de exercício ou de ação, ele tem que preencher dois requisitos. Quais que são esses dois requisitos? Ele tem que ter maioridade e ele tem que ter sanidade. A maioridade, ele atinge aos seus 18 anos. Então, se o indivíduo tiver 18 anos completos e tiver saúde mental perfeita, ele tem capacidade, fato de exercício ou de ação. Ele é plenamente capaz. Todavia, se faltar a esse indivíduo maioridade ou se faltar a esse indivíduo sanidade, ele será considerado como um incapaz para o Código Civil. E eu tenho dois tipos de incapacidade. Ele pode ser incapaz porque está faltando muito para ele atingir os seus 18 anos de idade, ou o seu grau de insanidade é muito elevado e ao ponto de ele ser considerado como um absolutamente incapaz. Ou ele pode ser um incapaz porque está faltando um pouquinho só para ele completar os seus 18 anos de idade, ou o seu grau de insanidade não é um grau muito elevado. Então o Código Civil chama esse indivíduo de relativamente incapaz. Gente, quando o absolutamente incapaz celebra um negócio jurídico sem a presença do seu representante, porque se ele não tem capacidade de exercício, ou seja, para exercer pessoalmente os seus direitos patrimoniais, ele precisa de alguém representando ele. Se ele não tiver maioridade, será representante os seus pais. Se ele não tiver sanidade, será o seu representante, o seu curador. Isso aqui a gente já viu. Se o absolutamente incapaz celebra um negócio jurídico sem a presença do seu representante, esse negócio jurídico ele é nulo, nos termos do artigo 166, inciso 1 do Código Civil. Se o relativamente incapaz celebra um negócio jurídico sem a presença do seu assistente, quem é que é o assistente do relativamente incapaz? Se ele não tiver maioridade, será os seus pais. Se ele não tiver sanidade, será o curador. Então, se ele celebra um negócio jurídico sem a presença do seu assistente, esse negócio jurídico ele é anulável, nos termos do artigo 171, inciso 1 do Código Civil. Maravilha. Só que você tem que tomar cuidado com uma exceção que está dentro do artigo 180 do Código Civil. O que o Código Civil coloca para a gente no artigo 180? Olha, se o maior de 16 anos e o menor de 18 celebram um negócio jurídico sem a presença do seu assistente, na hipótese do 180 do Código Civil, excepcionalmente, esse negócio jurídico não será anulado. Esse negócio jurídico será válido e produzirá todos os seus efeitos. Que situação que é essa? Gente, o relativamente incapaz, maior de 16, menor de 18, foi celebrar um negócio jurídico sem a presença do seu assistente. A outra parte contratante vai lá e indaga a idade dele. Ele se declara maior. Ou ele oculta maliciosamente a sua idade. Se o relativamente incapaz assim o faz, entende o Código Civil que ele já teve a maturidade suficiente para saber que a falta do assistente geraria a invalidação desse negócio jurídico. Esse negócio jurídico seria anulado. Então, o que ele faz? Oculta maliciosamente a sua idade ou ele vai lá e se declara maior. A outra parte contratante confiou nas informações trazidas pelo relativamente incapaz e celebrou o negócio jurídico com ele. Isso significa que lá na frente,
nem o relativamente incapaz quando ele ostentar plena capacidade, nem o seu assistente poderão requerer a anulação desse negócio jurídico, porque esse negócio jurídico ele será válido e produzirá todos os seus efeitos. Então, cuidado com o 180 do Código Civil. O seu examinador vai tentar colocar o 180 do Código Civil também para o absolutamente incapaz. Não, ele só se aplica para o relativamente incapaz e não se aplica para qualquer relativamente incapaz. Ele só se aplica para o relativamente incapaz que não tem maioridade. Ou seja, ele não se aplica para o relativamente incapaz que não tem sanidade. Só para aquele que não tem maioridade. E o 181 do Código Civil? Eu quero que vocês saibam que aquele que ninguém... Olha o que ele fala a redação. Ninguém pode reclamar o que por uma obrigação anulada pagou a um incapaz. Então, se eu celebro um contrato de mútuo com o incapaz e não tomo a cautela necessária de exigir a presença do representante desse incapaz ou de exigir a presença do assistente desse incapaz, posteriormente eu não vou poder requerer a restituição do valor que eu emprestei sem a presença do representante ou do assistente desse incapaz. Então, se esse negócio jurídico for invalidado, eu não vou fazer jus à restituição, porque eu não tive a cautela necessária de exigir a presença do representante ou do assistente daquele incapaz no momento da celebração desse negócio jurídico. Só vai ter uma forma que o artigo 181 do Código Civil nos trouxe para eu exigir essa restituição. Como? Se eu provar que o valor que eu emprestei se reverteu em proveito do incapaz. Se eu provar que o valor que eu emprestei se reverteu em proveito do incapaz, aí sim eu vou poder exigir a respectiva restituição. O 181 é uma forma de proteger o incapaz dentro do Código Civil. Outro requisito de validade do negócio jurídico, ele vem nos dizer que o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. O que é objeto determinado? O que é objeto determinável? Gente, objeto determinado é objeto individualizado. É objeto individualizado no seu gênero, na sua qualidade, na sua quantidade. Então, se eu chego e firmo assim com vocês, pessoal, você está querendo comprar, você que está aí me assistindo, você quer comprar 3 aparelhos de televisão que eu tenho na minha casa para você assistir os seus programas preferidos de TV, colocar um no seu quarto, colocar um na sala de TV, colocar outro na sala do hóspede? Quero. Então, eu firmo com você esse contrato de venda de 3 aparelhos de televisão, 52 polegadas, marca Sony, modelo Bravia. O objeto do nosso contrato está determinado? Claro. Ele está individualizado no seu gênero televisão, na sua qualidade, na sua quantidade, 3 aparelhos de TV e na sua qualidade, 52 polegadas, marca Sony, modelo Bravia. Então, o objeto está determinado. Objeto determinado, gente, gera obrigação de dar coisa certa, nos termos do artigo 233 do Código Civil. E o que é objeto determinável? Objeto determinável é aquele que está individualizado no gênero e na quantidade, mas não está individualizado na qualidade. Por isso que o objeto é meramente determinável. Mas objeto determinável não invalida negócio jurídico. O que invalida negócio jurídico é objeto indeterminado. Esse invalida, nos termos do artigo 166, inciso 2 do Código Civil. Torna negócio jurídico nulo. Então pensa, vendo para você 3 aparelhos de televisão, 3 aparelhos de televisão. E aí? O seu objeto está determinado ou ele está determinável? Ele está determinável. Ele está individualizado no gênero televisão. Está individualizado na quantidade, 3 aparelhos, mas não está individualizado na qualidade. Quantas marcas, quantos modelos, quantos tipos de televisão que nós temos no mercado hoje? Inúmeras. Então, o seu objeto está determinável. Veja, objeto determinável faz nascer obrigação de dar coisa incerta. Obrigação de dar coisa incerta, que ela é regulada a partir do artigo 243 do Código Civil. Cuidado, o objeto ele pode nascer determinável, mas esse objeto tem que morrer o quê, gente? Determinado. E para ele morrer determinado, alguém tem que fazer a escolha da qualidade desse objeto. Quem? O devedor. Como regra, a escolha do objeto, da qualidade do objeto, ela se concentra nas mãos do devedor. Não é o devedor que paga? Então, se concentra como regra nas mãos do devedor. Mas nada impede que as partes tenham pactuado que a escolha da qualidade esteja nas mãos do credor ou que a escolha da qualidade esteja nas mãos de um
terceiro. Se no silêncio houve em relação às partes se silenciaram. Quanto a quem competia a escolha, o Código Civil já elegeu. A escolha compete ao devedor. E cuidado, o devedor não pode ser compelido pelo seu credor a escolher o que há de melhor qualidade no mercado, como também ele não pode ser compelir o seu credor a aceitar o que há de pior qualidade no mercado. Deve-se buscar um meio termo qualitativo. Nem o que há de melhor qualidade no mercado, nem o que há de pior qualidade no mercado. Um meio termo qualitativo, prestigiando-se assim a boa-fé. É o que está previsto a partir do artigo 243 e no nosso artigo 244 do Código Civil. Quanto ao outro requisito de validade do negócio jurídico, ele vem nos dizer assim, a forma. É requisito de validade do negócio jurídico que a forma ela seja prescrita ou não defesa em lei. Gente, a forma é o meio pelo qual nós manifestamos a nossa vontade. Eu quero dizer para vocês que nos termos do artigo 107 do Código Civil, a forma ela é livre. As partes elas têm liberdade para a escolha da forma. Então, você quer adotar a forma escrita, verbal, gestual, adote, você tem liberdade. Só que olha como é que o Código Civil termina. A forma ela é livre, salvo, senão, quando o legislador expressamente a exigir. Se o legislador expressamente exigiu, eu vou ter que utilizar o requisito de forma previsto pelo legislador. É o que está no artigo 108 do Código Civil. Ele vem nos dizer que, nos negócios jurídicos que versam sobre direitos reais incidentes em bens imóveis de valor acima de 30 salários mínimos, eu exijo um requisito de forma. Qual requisito de forma que é esse? Escritura pública. Se eu não obedeço esse requisito de forma, o meu negócio jurídico é nulo. Nulo nos termos do artigo 166, inciso 4 do Código Civil. A forma é livre, salvo se a lei dispuser em sentido contrário. E já no 108, ele trouxe uma disposição em sentido contrário, sob pena de nulidade do negócio jurídico. E, por fim, a nossa manifestação de vontade, ela tem que ser livre. Se a nossa manifestação de vontade não for livre, nós falamos que ela está viciada. É daí que surgem os vícios ou os defeitos do negócio jurídico, sendo que do erro, do dolo, da coação, do estado de perigo, da lesão e da fraude contra credores gera negócio jurídico anulável. E a simulação, que é o outro e último vício do negócio jurídico, vai gerar negócio jurídico nulo, nos termos do artigo 167 do Código Civil. Com isso, você já consegue responder comigo a nossa questão de concurso. No que concerne a nulidade e a anulabilidade dos atos jurídicos, é correto afirmar: A. O ato anulável pode ser ratificado pelas partes, salvo o direito de terceiro, mas a ratificação não retroage à data da celebração do ato. Pessoal, o ato anulável, ele admite ratificação, mas ela, por justamente admitir ratificação, ele retroage à data da celebração do ato. Senão não teria por que eu ratificar, não teria razão de eu ratificar. Você vai ver comigo no nosso próximo bloco essa ideia da ratificação. Pode ficar tranquilo. B. A parte poderá reclamar o que uma obrigação anulada pagou a um incapaz. Não. A parte não poderá reclamar o que por uma obrigação anulada pagou um incapaz, salvo se provar que se reverteu em proveito dele a importância paga. É o que nós acabamos de ver no artigo 181 do Código Civil. C. A invalidade parcial de um negócio jurídico sempre prejudica a parte válida. Não, é o artigo 184 do Código Civil. A invalidade parcial de um negócio não prejudica a parte válida, em sendo separável. 184. D. A invalidade dos atos por incapacidade relativa do agente ou por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude não tem efeito antes julgada por sentença e poderá ser pronunciada de ofício pelo juiz. Eu só pronuncio de ofício pelo juiz aquilo que é nulo. E a única coisa que é nula aqui dentro é a simulação. Todos os demais trazidos pelo nosso examinador, são hipóteses de negócio jurídico anuláveis. E a E.
A invalidade da obrigação principal implica das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. Então, a invalidade da obrigação principal induz da obrigação acessória, mas a invalidade da obrigação acessória não induz a da obrigação principal. Perfeito, é o artigo 184 do Código Civil. Com isso, vocês fizeram comigo, dentro desse panorama geral, os requisitos de validade do negócio jurídico. Muito obrigada!